O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Cadê Meu Norte? Podcast que é realizado por discentes e docentes do Núcleo de Geografia da UniOeste, daqui de Francisco Beltrão. Meu nome é Lucas e hoje estamos com o professor convidado, o professor Fabiano. Como é que o senhor está? Tudo bem, professor? Obrigado por ter vindo. Bom dia, muito obrigado, estou muito bem. Gostaria de agradecer, o convite, parabenizar vocês pela iniciativa, Então, de parabéns aí, vamos fazer uma conversa aí. Obrigado, professor. Bom, para iniciar essa conversa, então, professor, eu queria que você falasse um pouco mais de como começou sua carreira acadêmica, por que da geografia, se foi o senhor que escolheu a geografia ou a geografia que escolheu o senhor. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Eu sempre gostei muito, de geografia, na escola, minha matéria favorita, e isso acabou também influenciando depois na hora de escolher o vestibular, Eu estava em dúvidas, nos cursos, mas acabei optando pela geografia e assim, cursando depois, eu vi que era isso mesmo que eu queria e eu continuei também até hoje, Até hoje. Geografia. A graduação do senhor fez em qual faculdade, professor? Foi aqui, não? Não, eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então eu fiz minha graduação e lá fiz também meu mestrado. Daí depois eu vim para cá, logo depois que eu concluí o mestrado, eu vim aqui para Francisco Beltrão. Veio para cá. Faz 13 anos. 13 anos, pouco tempo. E eu vi, professor, que o senhor defendeu a sua tese de doutorado agora recentemente, não é? Sim. E foi sobre o quê? Sobre o quê? O senhor poderia falar um pouco mais? Então, toda a pesquisa ela parte de um problema, Certo. E no meu caso foi a rede de drenagem, Porque se você pegar um mapa, qualquer mapa que você for a campo, você vai perceber que o elemento que tem mais erros é a drenagem. Uhum. E daí a questão é como que a gente pode desenvolver novas metodologias para melhorar esse mapeamento da rede de drenagem. Então, ele é tradicionalmente realizado por fotografias aéreas, todo o mapeamento aqui, por exemplo, do Paraná, ele foi realizado por fotografias aéreas, pela BSG, que é a Diretoria de Serviço Geográfico do Exército. E então, o grande problema é muitas vezes a vegetação, porque não consegue, ela acaba encobrindo a rede de drenagem, principalmente na drenagem de primeira ordem, que seria próximas nascentes, que são tão importantes, e daí muitas vezes você não consegue identificar por uma fotografia aérea aonde que está a nascente, tem nascente, não tem nascente, E isso acaba gerando, então, os mapeamentos feitos em cima dessas fotos, elas acabam tendo muitos erros. Então, como poderia se fazer para melhorar isso, Então, foi pensado a vegetação, ao mesmo tempo que ela acaba encobrindo, será que ela não pode também ajudar na identificação, E isso porque a questão a vegetação ela precisa de água, Então a vegetação que está ali próxima à nascente, ela vai ter
uma maior disponibilidade de água do que a vegetação que está numa área que não tem. Que não tem. Ou seja, tem suas características próprias, seria mais ou menos assim? Seria no vigor da vegetação. Então, as geotecnologias, o universo de geotecnologias, tem o sensoriamento remoto. Né? O sensoriamento remoto é o uso de satélites, de drones, você usar imagens, né, para poder fazer análises. E a questão da sensoriamento remoto, ele tem uma grande vantagem, que ele consegue capturar informações que nossos olhos não conseguem ver. Não conseguem ver, certo? Que então, o infravermelho. O infravermelho. Então, o ser humano tem uma faixa do visível, né, que captura a energia que é refletida, e tem uma faixa que não é capturada pelos olhos humanos, mas os sensores de sensoriamento remoto, eles conseguem capturar e eles conseguem produzir as imagens, né, que conseguem realçar essa diferença, né? Então tem os índices de vegetação que são utilizados para realçar essa diferença, né? E essa diferença é baseada na energia refletida pela vegetação. Então, assim, a vegetação que tem uma maior disponibilidade de água, ela vai estar com maior vigor e ela vai estar com esse índice vai ser mais alto. E a vegetação que está, digamos assim, em déficit hídrico, ela vai ter uma menor reflectância e, consequentemente, esse índice de vegetação vai ser mais baixo. Então, a ideia da tese foi utilizar esse índice para poder, né, verificar se tem ou não tem, se tem ou não tem presença d'água, se tem nascente. E daí a campo, nesses pontos ali, verificar, né, se tem ali uma drenagem, se a drenagem ela é permanente, se é uma drenagem temporária, né? E como que isso se comporta daí, como que as imagens capturaram essa diferença, né? Então, que bacana, prof, que bacana. E para a galera que não conhece, então, ou pensa em entrar em geografia, mas ainda não sabe o que é a geotecnologia, o senhor poderia me explicar um pouco do que é a geotecnologia e o que ela engloba, no caso? Sim. A geotecnologia, no caso, ela é um conjunto de ferramentas ligadas às geociências, às novas tecnologias, né, aliadas às geociências. Então, é um grande guarda-chuva. Daí, dentro desse guarda-chuva, temos várias outras ferramentas, como, por exemplo, a questão do sensoriamento remoto, que eu usei no exemplo agora, né? Temos também a questão dos SIGs, que são os sistemas de informação geográfica, que através do SIG você pode trabalhar com banco de dados, você pode fazer análises espaciais, né? Tem o sistema de posicionamento global, que a gente utiliza muito, por exemplo, o celular, né? A gente tem o Google Maps, você vai andar de carro, você vai usar o Waze, você vai chamar um aplicativo, você vai depender de um sistema de posicionamento global. E esse sistema de posicionamento global, ele é uma geotecnologia. Um outro exemplo também, que é muitas vezes confundido como sinônimo de geotecnologia, mas na verdade ele é uma ferramenta da área de geotecnologias, que é o geoprocessamento, né? Que daí seria você utilizar os mapas para fazer cruzamentos e análises em cima desses mapas, né? Então, mais ou menos isso seria algumas dessas ferramentas dentro desse universo das geotecnologias ali. Que bacana, prof. Tem a questão, eu queria que o senhor também explicasse, que tem os VANTs, né? Os VANTs são os veículos aéreos não tripulados, e os drones. O senhor conseguiria explicar qual que é a diferença entre os dois? Assim, o drone, ele é um termo, ele deriva, né, do termo inglês que é zunido, né? E ele é mais utilizado para fins recreativos, né? Sim. Já o VANT, ele é utilizado para fins comerciais e pesquisa, né? Então, o VANT, ele é um termo mais técnico, enquanto o drone, ele é utilizado em termos mais populares. Mais populares, mas assim, tanto na questão de, vamos supor, de levantamento topográfico, pode-se utilizar tanto o VANT quanto o drone? Ou tem algum que é mais... Com certeza, o VANT, né? O VANT, né? Então, o levantamento topográfico, ele vai exigir uma maior
um maior nível de, digamos assim, de acurácia, né? Para você poder fazer. Então, com certeza, é uma questão, uma aplicação profissional, né? Sim. Mas hoje o levantamento topográfico ele é feito por sistema de posicionamento global, né? Então, o operador, né, vai a campo lá com o equipamento e daí pelo satélite ele, por exemplo, define a demarcação, né, das áreas, né? Então, pelo sistema de posicionamento global que se faz a topografia hoje em dia, né? Esses loteamentos, né? Demarcação de lotes. Entendi, professor. Então, juntando isso, né, a questão dos drones, do que o senhor próprio explicou agora das geotecnologias, né, além do sistema de GPS, quais as outras possibilidades que a gente utiliza da geotecnologia no dia a dia, no cotidiano? Além do GPS, tem mais opções, o senhor poderia citá-las? O sensoramento remoto, né, através das imagens do Google Earth, né? Também a questão do monitoramento de queimadas, né? Hoje você consegue identificar, né, com satélite, né, esse monitoramento, aonde que estão esses focos, né? Inclusive, deixar uma dica para o pessoal aí, que é dar uma olhada, que é acompanhar, né? Tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele disponibiliza muitas imagens e muito material na área de geotecnologias, e tudo de forma gratuita, né? E um deles é a questão desse banco de dados sobre queimadas. Se não me engano, é o projeto Queimadas, né? Que é do INPE, no caso. Que é do INPE. E que daí lá você pode acompanhar, né, a questão da evolução dessas queimadas, né? Aberto, né, gratuitamente para qualquer um acessar e poder ver as informações que tem. Que bacana. E é atualizado? O senhor sabe se é atualizado? É um banco... Eles atualizam, sei lá, semanal? Sim, ele é atualizado semanalmente. Que bacana. E além do INPE, professor, tem sensoramento remoto, então a gente consegue utilizar para essa preservação de queimadas, né, para esse monitoramento, no caso. E o que mais que daria para utilizar? Talvez sobre questão de encosta, talvez, sobre possíveis movimentos de massa. Será que a gente consegue fazer esse monitoramento também através do sensoramento remoto? Sim, na área de desastres, né, monitoramento dessas áreas ali, o uso de imagens, né, e daí mais especificamente nesse caso também a aplicação do drone, né, do drone ou VANT, né, para você poder verificar se tem alguma provável fissura no solo, né, porque a grande diferença é a escala que você vai estar trabalhando. Então, por exemplo, se você vai pegar uma área queimada, você precisa pegar uma grande área. Daí é vantagem você utilizar a imagem de satélite. Agora, se for uma questão mais pontual, como por exemplo uma área em que está sujeita a um deslizamento, você utiliza então um VANT, né, para poder pegar informações mais detalhadas sobre esse local. Que bacana, professor. Perfeito, professor. O senhor também, aqui na UniOeste, o senhor ministra aulas de cartografia, né, no caso? Sim, a cartografia no caso de base, a cartografia temática digital e também a fotointerpretação e fotogrametria. Fotointerpretação. Certo. E como que, para quem quer estudar geografia, para quem gosta de fazer geografia, o senhor acha que é um possível ramo aí de estudo, a cartografia, ou seja, a fotointerpretação, para quem quer atuar? Sim, a cartografia e a fotointerpretação estão dentro do universo das geotecnologias. Então, o universo da geotecnologia como um todo, né, que a gente estava conversando, ele é muito promissor. Tem demanda, né, cada vez mais o uso dessas geotecnologias.
Então, um exemplo também que a gente não falou ainda é o próprio SIG, né, que é o Sistema de Informação Geográfica. Sim. Então, o SIG você consegue gerenciar dados, você consegue fazer análises espaciais, e isso é uma coisa que está entrando nas prefeituras, né, e está sendo cada vez mais utilizado pelas prefeituras, pelos órgãos públicos, né, para gerenciamento, né, para o planejamento do município. E então carece muito de profissionais que tenham um domínio dessas geotecnologias, dos SIGs, né? Saber você trabalhar com uma imagem de satélite, fazer um processamento para poder extrair essas informações, como usei exemplo, né? Extrair esses índices de vegetação, né? Então você tem que trabalhar com um processamento dessas imagens. Né? E além tem o QGIS, né, que é o software que eu utilizo também como processamento de imagens, né? E tem outros softwares que o senhor pode indicar para nós, professor? Sim, tem softwares que são os softwares pagos, né? Os softwares proprietários, no caso, e tem os que são gratuitos, né? Então, por exemplo, tem o ArcGIS, que ele também ele é um software proprietário, ele é um software bastante completo, né? E tem o QGIS, o Spring, né? Que são gratuitos. Então, esses dois você consegue fazer a mesma coisa que você faz no software proprietário, né? Sendo que você pode estar instalando, usando ele, né? E sem gratuitamente, né? Sem ter que pagar para a licença de uso, né? Então, tem esses além desses três, né? Tem também o GVSIG, daí tem outros que são específicos para a área de sensoriamento remoto, né? Que eu usei, por exemplo, na minha tese, que é o ENVI, né? Sim. O senhor acho que até tinha comentado aquele dia comigo sobre isso. Na tese do senhor utilizou o ArcGIS, mas também utilizou o QGIS para o processamento das imagens? O processamento das imagens eu fiz no ENVI. O senhor fez no ENVI? O ENVI ele é específico para... Ele só trabalha no processamento de imagens. Processamento de imagens, entendi. E daí claro que as análises, né, a parte de cruzamento dos mapas, né, eu fiz dali utilizando o ArcGIS, algumas coisas também eu fiz utilizando o QGIS. Então, mas de forma geral, você acaba buscando, às vezes, uma ferramenta melhor no você usa aquele, às vezes a ferramenta é melhor no outro, você vai no outro, vai mixando ali, daí quando você começa e quando vê já está trabalhando com todos, né? E quem quer começar assim nessa área, o senhor recomendaria, no caso, qual deles assim, para começar? Quem quer aprender, quem quer começar a mexer com processamento de imagens? O QGIS, que ele é amigável, ele é bem simples de trabalhar, ele é bastante completo e é gratuito, né? Então, ali o que eu uso, né, nas disciplinas ali de cartografia, né, é o QGIS. Perfeito. Bom, então a gente, para já ir para o final da conversa, prof, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre o sensoriamento remoto, sobre tudo isso que ele engloba, ou seja, como ele é fundamental para a nossa vida hoje, como sociedade, enfim, como a geotecnologia, eu acho que a geotecnologia, ela está embutida em cada parte da nossa vida, né? A gente, de fato, necessita dela hoje para conseguir fazer variados tipos de coisas, né? Então, o senhor gostaria de completar? A gente não consegue viver sem, né? Então, a questão está muito atrelada, né? O uso do satélite, a questão das imagens, né? E a tendência é cada vez mais o uso, né, dessas tecnologias, né? Cada vez mais vai se aperfeiçoando. Então, se você for ver uma evolução, comparar, né, quando
quando eu fiz a graduação, né, para você conseguir assim, acessar uma imagem, né, era uma imagem só de alta resolução, né, tipo, assim, você não conseguia imagem de alta resolução, era só imagens de baixa resolução, então você não conseguia, tinha era mais limitado. Né? Hoje, por exemplo, tem o INPE disponibiliza, né, através do CIBERS, que ele é um projeto em conjunto entre o Brasil e a China. Ele disponibiliza imagens que você, com o processamento, você pode chegar a 2 metros de resolução. Né? Então, gratuitamente. Né? Então a questão da evolução também, ela está disponibilizando, né, uma maior quantidade, né, de imagens com melhor resolução, e cada vez mais você consegue acesso gratuito. Né? Gratuito. Você tem acesso gratuito a esse material. Né? E claro, também dependendo do uso, por exemplo, se você for fazer em questão do cadastro urbano, né, que é para atualização do IPTU, por exemplo, daí tem imagens comerciais, imagens pagas, né, que muitas vezes esses órgãos, né, que fazem isso com as prefeituras adquirem, né, e para poder fazer também um melhor gerenciamento do município. Então vai depender muito do uso, né? Por que você precisa utilizar? Você vai fazer monitoramento de queimada, é um tipo de imagem. Sim. Você vai fazer um monitoramento de uma área de deslizamento, uma área que sofre, tem um risco de inundação, você vai precisar de uma imagem com maior detalhe, ou você pode utilizar muitas vezes um VANT, né, para ir lá e pegar essa informação. Quando é uma área menor, no caso, né? Bacana, professor. Bom, queria agradecer pela presença do senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professor. O nosso tempo é curto. Então, é isso, galera. Ficamos por aqui. Obrigado, professor. E até o próximo episódio. Valeu!